Fala a verdade. Você deixa que os problemas ou que o diabo te cale, que situações te calem, ou você é uma pessoa que se posiciona? As coisas te calam. Elas fazem você retroceder, fazem você parar facilmente, ou você não. Espera aí. Isso aqui é passado. Isso aqui já foi. Você nem, deixa eu te avisar aqui, não toca mais em coisas que já foram resolvidas. Não conversamos mais sobre coisas que já foram resolvidas. Muito obrigado, meu Pai, por essa maravilhosa oportunidade de nós começarmos o nosso dia e começarmos o projeto Casa Firme na tua casa, buscando o Senhor, para receber, meu Deus, as direções, os conselhos, as orientações que o Senhor tem para nós. Eu agradeço ao Senhor. Tua palavra fala que é o Senhor, é o Espírito que nos dá a sabedoria. O Espírito, meu Deus, que nos dá a fortaleza, que nos dá o conhecimento, que nos dá, Senhor, o conselho, que nos ajuda, meu Deus, a entendermos coisas que nós não tínhamos entendido, nós não tínhamos enxergado, não tínhamos mudado. Então eu peço, Espírito Santo, nos dê, Pai, essa palavra de revelação, de conhecimento, porque o conhecimento aprendido, o conhecimento, meu Deus, ensinado, aquele que a gente recebe de uma outra pessoa, que a gente adquire ali, ele não tem o poder de mudar a nossa vida, mas um conhecimento revelado da palavra, ele tem o poder de transformar literalmente todas as áreas da nossa vida. Então, eu quero pedir, nos ajude a ver, nos ajude a enxergar, nos ajude a entender. A visão impõe disciplina, e aonde não há visão, o povo perece. Está escrito isso na tua palavra. Então nos dê visão, nos dê a revelação, nos dê a clareza, e que ninguém saia daqui do mesmo jeito. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Amém? Pode se sentar, por favor, por gentileza. Você que trouxe a sua Bíblia, abra, por favor, no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 35. O Senhor, Ele tem falado, e como sempre, né? Nós temos recebido muitas mensagens e precisamos parar e fazer a pergunta: diante de cada palavra que eu estou recebendo, o que é que Deus está falando comigo? O que Ele está me ensinando aqui? Porque uma palavra, ela não vem por acaso. Uma mensagem, ela não vem para deixar a minha vida, e ela não vem para deixar a sua vida do mesmo jeito. Então, a Bíblia diz assim que aonde não há visão, vamos juntos, aonde não há visão, o povo perece.
Como hoje é uma reunião para homens, né, a reunião do homem forte, qual é o problema que está instalado hoje, nos dias de hoje, e principalmente na vida dos homens? Uma falta de visão. Eu sei que tem mulheres aqui no culto por causa do propósito da mudança, mas tudo acrescenta, tudo serve, tudo ajuda. Porque a falta de visão, ela faz a alma da pessoa perecer. A falta de visão faz a pessoa perder a coisa mais importante da vida dela, que é a salvação da sua alma. Alguém vai dizer, puxa, por quê? Porque visão é tudo. Quando você tem visão, ter visão, alguém que tem visão tem mais do que qualquer pessoa que tem dinheiro. Tem gente que tem dinheiro e só tem isso. Não tem paz, não tem alegria, não tem satisfação, não tem uma família unida. É o que eu falei ontem à noite, né? Tem pessoas que elas não sabem criar os filhos, elas não sabem educar os filhos, elas não sabem formar, preparar um novo ser para a vida. Quando eu recebi essa oportunidade de criar um novo ser, eu temi bastante, eu me preocupei bastante. Não nego que aquilo me deu uma tensão. Talvez um dos motivos pelo qual, há anos e anos atrás, eu usava a expressão que provavelmente eu poderia não ter filhos, é porque era um pensamento muito egoísta, aonde eu queria viver no meu mundinho, num lugar familiar, confortável, viver da maneira que eu queria viver, sem ter responsabilidade. Porque formar um novo ser, preparar um novo ser para a vida, você não forma com palavras, você forma com exemplo. E você ser um exemplo exige de você sair da zona de conforto. Você não vai poder ficar na sua zoninha. A palavra é, diga comigo, eu não tenho mais direito de viver por sentimentos. Eu não tenho mais direito, acabaram os meus direitos, agora eu tenho muitos deveres. O dever de ser uma pessoa de oração, o dever de crescer na palavra, é dever, é responsabilidade. Cada um de nós seremos cobrados de acordo com aquilo que nós estamos recebendo e estamos aprendendo. Não tem como fugir disso. A igreja, a mudança de vida, ela ensina muito. Ela prega muito. Ela dá muita condição para as pessoas aprenderem sobre tudo na palavra. Então, uma pessoa, ela querer um lugar passivo, acomodado, inerte, um lugar pequeno, baixo, à beira da estrada, que é o exemplo que eu vou dar aqui desse rapaz, ela só fica se ela quiser. Ela só fica se ela quiser. Eu lembro que, por que lá, muitos anos atrás, eu não queria a obra. Eu não queria a obra, eu não queria vir para a igreja, eu me desviei da igreja. Eu literalmente me desviei da igreja, eu saí da igreja. Eu era um jovenzinho na época. Porque o que eu não via na minha casa era um pai, um homem que tinha
esse comprometimento com Deus e comprometimento com a família. Eu não via. Eu não via meu pai liderando espiritualmente a nossa família. Eu não via alguém, eu não tinha uma referência, porque onde eu vivia, onde eu morava, na casa dele. Quem que era a referência que eu tinha até então? Era ele. Então eu não tinha um incentivo, eu não tinha um exemplo, eu não tinha alguém que estava ali me mostrando, ó, você tem que agir assim, você tem que pensar assim, você tem que lidar assim. Ó, o pai vai mostrar para você através dos exemplos, através das atitudes. Eu não tinha. Eu tinha uma mãe que vivia aflita, correndo para a igreja, tentando acudir, tentando resolver a maioria dos problemas, porque, infelizmente, em casa nós não tínhamos um homem, um líder. Nós tínhamos alguém que não tinha um pingo de visão. A todas as escolhas. Eu lembro que às vezes quando ele ficava, às vezes nervoso, eu estou nervoso, estou estressado, eu vou pescar, vou viajar, vou para algum campo, vou fazer alguma coisa. E não resolvia. Não tem aqueles que vai para a porta de boteco, não tem aqueles que vai jogar dominó na praça, tem ou não tem? Que para mim é Jesus, Maria e José, que coisa feia. Que é aquela coisa. Aí você vai falar, por quê? Quando eu vejo um jovem, quando eu vejo um homem, diga comigo, se vê muita força e muito potencial. E o que a gente ouviu esses dias? Que as pessoas, elas podem acabar fazendo o que com o seu potencial? O que elas podem acabar fazendo com o seu potencial? Travando ele. Ele pode ser travado, roubado. A cidade de Jericó era uma cidade que tinha muito potencial e ela estava perdendo o seu potencial porque tinha fontes contaminadas. Então, dentro de nós há muita riqueza, dentro de nós há muito potencial, há muita coisa aí que Deus... Eu lembro que eu falava, o máximo que eu quero é só, então, já que eu sou obrigado a ir à igreja, eu quero sentar no banco da igreja e ficar ali quietinho, no meu cantinho, sem que ninguém... Eu ficava doido quando alguém ficava me chamando, vem ajudar nos jovens, vem participar das peças de teatro, vem participar das danças lá, né? Que às vezes no trabalho de jovem tinha lá que ensaiar os passinhos lá, as danças, os negócios lá, para apresentar no sábado. Vem! E eu ficava lá debaixo, bem escondidinho, bem quietinho, porque eu não queria esse negócio. Por que eu tenho que sair do meu lugar? Por que eu tenho que me mover? Porque o máximo que eu poderia fazer é ajudar a fazer uma limpeza na igreja e ir para o evangelismo. Está ótimo. Mais do que isso, não. Mas aí, quando você descobre que você pode ser um instrumento de bênção, um canal de bênção na vida de pessoas, então os anos se passaram e quem tem condições de agregar e acrescentar, de poder ajudar dentro dos meus parentes, da minha família, mas pela misericórdia de Deus, Deus permitiu que fosse eu. Então eu pergunto isso para você. Isso não está no meu
aqui na minha mensagem, eu não escrevi, não anotei, eu não preparei, eu nem pensei em nada do que eu estou falando aqui. Isso aqui veio aqui agora. Até o versículo da visão veio aqui agora. Um povo sem visão é um povo que perece. Aí eu te pergunto, qual área da sua vida você encontra mais dificuldade? Qual área da sua vida, no lidar, no romper, no vencer, no super, qual área você encontra mais desafio, mais dificuldade? Então, se eu estou tendo muita dificuldade naquilo, é porque está me faltando visão. E se está me faltando visão, é porque eu estou cego. E a única coisa que pode cegar a nossa vida, diga comigo, são as emoções e os sentimentos. Então, provavelmente, você não está lidando com a fé, você está lidando à base de emoção e de sentimento. Provavelmente, o seu coração, ele não está cheio da palavra, como Davi disse, escondi tua palavra no fundo do meu coração para não pecar contra ti. O que a palavra vai dar para esse coração? As ações e as atitudes corretas. Porque qualquer um de nós pode ficar bravo, zangado, pode se precipitar, pode explodir ou se chatear. Qualquer um de nós. Qualquer um de nós podemos em algum momento perder a paciência com algo. Mas como eu vou conseguir equilibrar? Como que eu vou conseguir controlar tudo isso que eu estou sentindo? Somente sendo guiado e conduzido pela palavra. Porque a emoção é um impulso para avançar. A gente pregou, eu bati bastante nisso, que foi uma das palavras que no dia 1º, quando a bispa, no dia 1º não, já era dia 2, né, que era já terça-feira, quando a bispa estava aqui, mais ou menos nesse horário, para terminar no dia 2, a unção, e aí o bispo Fernando pega e dá para ela o microfone, para ela dar uma palavra final, e ali ela já não tinha mais nem quase voz, nem força ali para seguir. Ela vira e fala assim, olha, uma das palavras, quando Deus me dá um impulso para fazer algo, uma das coisas que eu faço é ter coragem para fazer o que Deus está me pedindo, está me mandando para fazer. Então, a emoção, ela é um impulso. E ela não pode estar sendo usada para coisa errada, ela tem que estar sendo usada para a coisa certa. Porque quando ela é usada para coisa errada, ela vai levar você a fazer bobagem, besteira e até estragar com a sua vida. Mas quando você usa ela para coisa certa, você pode dar saltos na sua vida que você nunca deu, você pode ter avanços que você nunca teve. Por quê? Porque é uma coisa que está vindo do Espírito. Ó, faz isso aqui. E você vai lá e faz. E você vai lá e toma aquela decisão. Como que você não vai ser poderosamente honrado? Diga comigo, a melhor forma de colocar inteligência nas minhas emoções é usando a palavra. O que eu preciso usar? A palavra. Você quer colocar inteligência nas suas emoções? Você quer que as suas emoções não levem você mais a fazer bobagem, besteira, mas leve você a um impulso para te ajudar a tomar decisões? Você precisa da palavra. Que foi o que aconteceu com esse homem aqui, Lucas 18. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho.
pedindo esmola. Então você vê, ele estava provavelmente, ele estava ali naquela parte da periferia de Jericó, ele estava numa condição tão lastimável que ele não estava dentro da cidade, ele estava fora da cidade. A Bíblia fala que esse homem, ele estava à beira do caminho, então provavelmente ele estava muito sujo, ele não estava com as condições favoráveis, ele provavelmente ele estava passando fome, à beira do caminho, pedindo esmola, então provavelmente ele não sabia o que era prosperar há muito tempo, porque esse homem aqui, diga comigo, um dia ele teve visão. Você sabia disso? Bartimeu, um dia ele teve visão, ele não nasceu cego. O que aconteceu com ele é que ele perdeu a visão. Um dia ele teve visão, mas ele perdeu a visão. Você conhece pessoas que um dia venceram, prosperaram, cresceram, viveram o melhor momento da vida dela, mas ela perdeu a visão. Né? A gente não conhece histórias aí de gente que teve muitas posses, muitas propriedades, e teve muito isso, muito aquilo outro, e ela perdeu, ela sofreu perdas. Bartimeu perdeu. Eu não sei como que era a vida financeira dele. A Bíblia não me dá detalhes como que era a condição dele em outros aspectos, mas a Bíblia fala que ele estava à beira do caminho de Jericó, pedindo esmola. Jesus, ele não tinha nem chegado, ele não tinha entrado na cidade de Jericó ainda. Na verdade, aquela era a última passagem dele por Jericó, aonde dali, mais para frente, ele iria ser crucificado. E como é que ele se depara, né, ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Vamos ler mais um pouco. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Diga comigo, a fé vem do ouvir. E o ouvir o quê? A palavra. Quando ele ouviu falar que Jesus estava passando, ativou a fé dele. Quando ele ouviu falar que Jesus estava passando, diga comigo, a sua visão começou a voltar. Porque lá dentro desse rapaz, ele não tinha dado a vida dele por perdida, por encerrada. Sabe quando você está no momento da sua vida, aonde você está passando um momento bem terrível, bem difícil, e tudo que você está ouvindo está dizendo assim, acabou. Eu já tive momentos na vida, na obra, de eu ouvir Satanás usar essa expressão para mim. Acabou para você. Acabou, encerrou para você. Às vezes por erros, por uma falha que você cometeu. E vinha aquela... Eu me lembro de um momento assim, um dos momentos, né, não foi um só, mas eu me lembro de um que foi um dos mais fortes, que o diabo queria me levar a enxergar e a sentir tudo aquilo que me levaria a virar e falar, acabou, não é para mim, por esse erro que eu cometi, então não tem mal o que fazer. Mas diga comigo, arrependimento produz mudança. E quando você dá lugar ao arrependimento, o que acontece com a sua vida?
ela muda. Que aí é o problema de muita gente. Quando você olha muito para você e você esquece de olhar para a palavra, para Jesus, para a vontade dele, você não dá condições para que o Espírito produza dentro de você o arrependimento. A mudança que é necessária. Porque a única coisa também que pode te ajudar a adquirir visão quando você está cego é o arrependimento. Por quê? Porque ele vai produzir uma mudança. Ele vai levar você a reconhecer. Eu tenho que mudar. Isso aqui não está certo. Como eu estou pensando, como eu estou vivendo, como eu estou conduzindo, como eu estou agindo. Quando uma pessoa descobre que ela precisa mudar, por exemplo, ela precisa cuidar da saúde dela, ela precisa dar atenção para a saúde dela. Ela não muda os hábitos dela? Ela não muda a alimentação dela? Muda ou não muda? Ela não começa a fazer diferente? Começa ou não começa? Você vai lá, faz um exame lá e fala, ó, tá tudo alterado, você tá por um fio aqui, né? O que tem aí? AVC, o que tem infarto, o que mais? O que deve ter por aí? Ó, você tá por um fio de viver aí, a qualquer momento o teu corpo vai explodir. Você está ingerindo muito açúcar, você está ingerindo aí no teu corpo muita farinha, você está botando muita coisa para dentro aí que daqui a pouco vai explodir aí. O que você vai fazer? É assim ou não é? Hã? E aí você fala, opa, peraí, preciso mudar aqui. Eu não estava dando ouvidos, eu não estava dando atenção. Eu posso ter um problema de saúde. Aí você vai falar, por quê? Se uma pessoa na família dela tem histórico, né, de alguém que viveu esse tipo de situação, teve infarto, teve AVC, teve alguma outra coisa, um derrame, né, o que mais deve ter aí, eu não lembro agora. Ou seja, onde eu quero chegar? Peraí, tem histórico disso aqui na minha família? Não, não é inteligente da minha parte eu seguir nessa linha. Eu posso fazer todas as campanhas de quebra de maldição que vai quebrar a maldição? Hã? Não vai. Diga comigo, a maldição, ela vem pelas más atitudes, pela legalidade que você dá. A maldição que muita gente bate aí, não, porque se tem uma maldição de escolhas, ela sabe que ela não pode escolher, porque ela está escolhendo. Ela sabe que ela não pode seguir nesse caminho, porque ela está seguindo. Ela já tem um exemplo na casa dela, na família dela, de gente que estragou com a saúde dela, porque comia demais, porque fazia isso, assado, frito, cozido. Por que ela vai fazer? Por que ela vai seguir na mesma linha? Tomava refrigerante no café da manhã, no almoço, na janta, no café da tarde, se deixasse, antes de pregar os olhos. Ou seja, ela sabe, tem histórico. Mas é aquele tipo de pessoa que ela ignora tudo e vai passando por cima. É uma pessoa que tem visão? Não, ela é cega. Ela está cega. Diga comigo, a visão impõe. Diga, impõe. Diga, ela impõe disciplina. O que ela faz com você? Ninguém precisa falar isso para você. O que ela põe? O que ela impõe? Ó, agora você vem aqui que você vai se disciplinar. Ela que puxa a pessoa, que pega a pessoa, vem cá, você não vai mais comer isso aqui, você não vai mais pensar isso aqui, você não vai mais falar isso aqui, você não vai mais viver, não, você tem uma visão, você não pode ignorá-la, passar por cima do que você sabe que vai dar ruim para você. Ela impõe, ela pega a pessoa e bota ela na linha. Isso é maravilhoso.
A visão impõe disciplina. Tem gente que quando ela não tem visão, alguém tem que botar ela na linha, não é? É ou não é? Não. Quando você tem visão, há em você visão. Ninguém precisa falar para ela, ora, ela ora. Busca Deus, ela busca. Come direito, ela come. Cuida disso aqui, ela está cuidando. Organiza isso aqui, ela está organizando. Por quê? Porque é o resultado da visão. Ela adquiriu visão. Ó o Bartimeu. Jesus de Nazaré está passando. Na hora ele se levantou e ele reconheceu que Jesus era o Messias. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu sei que o Senhor pode me curar. Se o Senhor está passando aqui, é a minha oportunidade, é a minha chance. Eu não sei quando eu vou ter outra dessa. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto. Ou seja, o povo mandava ele calar a boca, o povo queria que ele ficasse quieto, o povo queria impedi-lo de chegar até o Senhor. Que é o que o diabo ele faz. Quantas vezes Satanás, ele usa às vezes alguém na sua casa, para calar você. Quantas vezes Satanás usa o teu passado para tentar envergonhar e calar você? Quantas vezes Satanás usa alguém que está com aquela memória de elefante e faz ela lembrar de uma coisa assim que nem você lembra mais, e aí se você não está com a ferida fechada, cicatrizada, aí ele vem e usa aquilo e joga na tua cara aquele erro do teu passado que você cometeu assim só para te desmontar. Aí você se cala, você aceita, você se conforma. Fala a verdade. Você deixa que os problemas ou que o diabo te cale, que situações te calem, ou você é uma pessoa que se posiciona? As coisas te calam. Elas fazem você retroceder, fazem você parar facilmente, ou você não. Espera aí. Isso aqui é passado. Isso aqui já foi. Você nem, deixa eu te avisar aqui, não toca mais em coisas que já foram resolvidas. Não conversamos mais sobre coisas que já foram resolvidas. Isso é um posicionamento que tem que haver da parte do homem. Quem é que tem que botar limite? Quem é que tem que se posicionar? Quem é que tem que dar a direção? É o homem. Isso é uma atitude que tem que vir da parte do homem. Se temos mulheres aqui que estão ouvindo isso, elas precisam, tendo o seu homem em casa, ajudar. Eu penso que aqui em casa a gente tem que ter um limite. Eu penso que aqui em casa, ou seja, ela tem que ser aquela pessoa sábia, Eu não vou pregar aqui no lugar da pastora Jéssica, mas ela tem que ser aquela mulher sábia, que aí ela tinha que vir aqui, peraí, não é sábio, não é inteligente, eu não vou fazer escolhas e tomar decisões aqui com base no meu interesse, no meu egoísmo, não, eu vou fazer com base na palavra, com base no que a palavra está me dando. Diga comigo, o que eu tolero, eu não domino. O que você anda tolerando? Por que a igreja tem perdido força? Porque a igreja está tolerando o pecado, não é? As pessoas não têm tolerado o pecado? Tem ou não tem igreja? As pessoas não têm feito concessão? Tem feito ou não tem? As pessoas não têm permitido a cultura do que está aí fora
entrar dentro de lares, entrar na vida das famílias, entrar na vida de lideranças? Tem ou não tem? Se a cultura que está aí fora, ela entra, como é que a gente vai ter autoridade, poder, força para vencer o pecado? Ah, não tem problema mentir, não tem problema esconder, não tem problema desviar, não tem problema de ter um comportamento explosivo, agressivo, não tem problema. Qual é o problema? Ah, mas não tem problema. Tem problema de ser uma pessoa desequilibrada, briguenta, não tem problema. Qual que é o problema? Tem problema da imoralidade que está aí fora, entrar. Então, ou seja, o que você tolera, você não domina. E qual é a forma que Satanás vai usar para fazer as pessoas permitirem, aceitarem, tolerarem coisas que estão aí fora? Deixando elas refém, com medo, inseguras. Sabe, eu lembro que eu fui uma pessoa muito, mas muito medrosa, muito insegura. Eu me lembro de eu ter momentos assim, a minha mãe, eu já falei isso, como ela veio de um contexto de moralidade, de traição, ela nasceu nesse contexto. E aí quando ela casou e me teve, então toda aquela carga de ferida, de amargura, de emoções bagunçadas, desajustadas, tudo, ela acabou passando para mim. E eu me lembro que eu era uma criança tímida, insegura. Eu tive uma fase lá atrás que eu cheguei a usar óculos. Bem novinho, eu queria usar óculos porque a mamãe usava óculos. Então, a mamãe usa óculos, eu também quero usar óculos. Não sei de onde que veio essa desgraça, mas eu não estou falando mal de quem usa óculos, pelo amor de Deus. Eu estou falando mal da atitude, tá? Pelo amor de Deus, entenda o que eu estou dizendo. Porque quando você tem uma necessidade, e a gente sabe que é necessário, mas agora o que depois me revoltou foi da onde veio esse negócio, essa desgraça, esse pensamento de que porque eu sou um menininho novinho, eu preciso. Não, eu tinha acho que 11 anos, 12 anos eu já tive que começar a usar óculos. E não tinha necessidade nenhuma, eu enxergava normal, a minha visão era normal, tudo era normal. Mas eu me apegava tanto à minha mãe por falta do meu pai, que tudo que a minha mãe escolhia, fazia, pensava, ela tinha. Graças a Deus que eu não pendi para o lado errado, né? Mas tudo. Eu lembro de muitas vezes, eu tinha a sensação, às vezes, de que eu queria entrar dentro da minha mãe, de tanto vazio, de tanta carência. Sabe quando alguém parece que ele quer tanto estar com você, ele quer tanto estar junto com você, quer estar abraçado, quer te abraçar toda hora, quer te beijar toda hora, sabe aquela coisa assim, só está faltando ter uma bolsa igual o canguru, sabe, para botar dentro assim e levar junto, porque a pessoa quer tanto estar dentro, e era uma coisa que me dominava. É engraçado aqueles cangurus, né? Eles têm aquela boa, eles já parece que nasce, né? Não manda fabricar, já nasce com o negócio, já entra lá dentro. É incrível aquele animal. E tem gente que às vezes ele não tem alguém para quase que entrar dentro dele, para entrar dentro da pessoa, mas às vezes ela se apega a coisas, ela joga esse sentimento em coisas, que ela vai para comida, que ela vai para compras, ela vai para... Olha que demônio que atuava na vida
da minha família, atuou na vida da minha finada avó e depois, por um tempo, da minha mãe. Vivia batendo perna. Vivia fazendo o quê? Batendo perna. Vai para a casa de um, depois vai para a casa de outro, e depois vai para a casa de outro, e depois vai para a casa de outro. Peraí, e a sua vida parou? Você não constrói nada, não? Você não vai fazer nada de produtivo? Nada para a tua vida? Nada. A vida era viver viajando. E dormia na casa de um e ficava uma semana, aí na casa do outro ficava às vezes 2 semanas, fazendo o quê? Você vê que isso é um demônio que faz a pessoa ela não ter propósito, não ter foco, que faz a pessoa, gente, a pior coisa, diga a pior coisa para um ser humano, diga, é ele não ter um propósito de vida. O que ele tem que ter? Ele tem que ter um propósito de vida. Eu preguei ainda ontem. Quantas pessoas que elas vão em busca de uma coisa familiar, por quê? Porque elas não têm propósito de vida. Elas querem facilidades na vida, porque elas não têm propósito. Você acha que aquela pessoa que fica lá na praça, jogando lá dominó e carta, que não sei, tem propósito de vida esses abençoados? Tem ou não? Que propósito de vida esse povo tem? A gente tem que ter misericórdia, mas que propósito de vida? Quando aquelas pessoas ficam lá para bater lá na porta da casa do vizinho e ficar lá conversando 1 hora, 2 horas. Que propósito de vida é esse? De ficar fofocando na vida dos outros? Que propósito de vida uma pessoa está tendo? Ela não está ajudando uma pessoa para ficar melhor? Esse trabalho de gerações, Deus de gerações, que o bispo Fernando e a pastora Jéssica está fazendo de quarta-feira após o culto, e eles não estão fazendo só com os obreiros. Eles estão fazendo com aqueles que querem, entendem que precisam de palavras de sabedoria, de ensino, na prática de como educar, preparar e resolver problemas com a sua família. Tem sido incrível esse trabalho. Porque eu estou pregando a palavra aqui. É uma coisa. Mas você quer ver uma coisa que falta na casa de muitas pessoas? Diga comigo, é alguém sentar e discipular, diga, cada pessoa desta casa. Aí eu vou perguntar para os homens agora. Você é um discipulador da sua família? Você senta, conversa, pergunta, ouve, busca saber quais são as suas dificuldades. O que você está com dificuldade aqui? O que é que está acontecendo com você? Conta aqui para mim. E ali você vai, levando aquela pessoa a entender coisas que talvez ela ainda não entendeu. Mudar coisas que ela ainda talvez não mudou. Apresentar ela para ela mesma, que talvez ela não se conhece. Mas quem que vai ajudar ela a se conhecer? Talvez só a palavra que está sendo pregada aqui no altar, talvez não está sendo suficiente. Você está batendo, está pregando, está falando, está ensinando, está mostrando, mas talvez não é suficiente. Então vem cá, Deus deu a direção, vem cá. Tem gente que precisa do tete a tete, tem gente que precisa de uma conversa olho a olho, tem gente que precisa ser confrontado com perguntas. Por que você faz o que você faz? Por que você pensa o que você pensa? Por que você fala o que você fala? Por quê? Por que você tem esse comportamento passivo? Por que você não toma decisões? Por que você não resolve? Por que você não age? O que te acontece? Fala, conta para mim. Eu quero te ouvir. Talvez aqui ninguém é Deus para saber de tudo. Então fala para a gente poder te ajudar a vencer, a romper com isso.
Uma dessas reuniões, o menino estava falando para o pai dele: pai, ó, o senhor é uma benção, mas eu vou falar, o senhor precisa parar de ser passivo em casa, porque no final das contas, quem tem que tomar atitude aqui é a mãe, e quem tem que se posicionar em casa é a mãe. Fala a verdade. É fácil ouvir uma coisa dessa? Não, mas você não sabe a bênção que foi para a vida desse homem. Porque tem coisa, gente, que a gente não quer ouvir. Tem coisas que a gente quer evitar. Sabe aquele tipo de pessoa que vira e fala assim, ó, eu tô aqui na cadeira, aqui sentada aqui, ó, eu poderia ficar aqui, mas eu tô aqui assim, ó, que assim, a bispo, o bispo não dá nem para me ver direito aqui, ó, eu tô aqui quietinho, aqui, eu não quero aparecer, tá? Não me deixa, não. Eu já lidei com gente que disse assim, se você tocar no meu nome, que eu abençoei alguma coisa na igreja, eu vou embora da igreja. Eu já lidei com gente assim, de eu ter que ajudar ela a entender que ela estava sendo um canal de bênçãos para ajudar outras pessoas, e ela estava sendo um exemplo. Eu já lidei com gente assim. Se você, ó, eu estou abençoando aqui, mas se você falar lá no altar, lá você der meu exemplo aqui, ó, eu até vou embora, porque eu não quero aparecer. Para com isso. A palavra de domingo falou, diga comigo, que uma das maiores libertações, diga que nós sofremos, é de quem? E quando é que eu sei que eu sofri essa libertação? Quando você sabe que você sofreu essa maior libertação? É quando quem está no centro, Jesus, não é? Tá, falar é bonitinho. Agora vamos para a prática. Vamos para a prática. Como é que isso funciona na prática do dia a dia? O que vem na frente? O que você quer, seus interesses, suas vontades, seus achismos, suas opiniões, ou você realmente deixa aquilo que Cristo quer de você sair na frente? Para e faça essa pergunta para você. Você está percebendo que eu estou tentando ir para o Jericó, eu estou tentando ir para o Bartimeu, eu não estou conseguindo ir para o Bartimeu. Eu estou tentando entrar no Bartimeu e está voltando. Por quê? Porque algo Deus está querendo nos mostrar aí. Algo Deus está querendo nos ensinar. Para agora e analise. Eu vou te convidar até a ficar em pé. Por favor, feche os olhos com o teu encarte na mão. Coloca esse encarte no coração, feche os olhos. Quando Jesus pede para o Bartimeu chegar até ele, e o Bartimeu insiste em chamar a atenção do Senhor, ele para e chama o Bartimeu, Jesus pergunta para ele, o que é que você quer que eu te faça? E a pergunta de Jesus para aquele homem que estava mendigando, passando necessidade, com um problema financeiro gravíssimo, foi uma pergunta para nos ensinar, para nos deixar, porque Jesus não sabia que ele era cego e mendigo? Diga comigo, Jesus podia resolver os dois problemas de uma vez, mas ele parou e resolveu a causa do verdadeiro problema financeiro daquele rapaz. O que ele falou para ele? O que você quer que eu te faça? Então deixa eu fazer ele ter consciência do que realmente ele precisa. E você vê que ele tinha. Se ele não tinha antes de Jesus, eu posso acreditar, mas que ele chega até Jesus com uma consciência viva. Eu quero ver
Então eu quero fazer essa oração com você aqui hoje. Com a mão no coração, fala assim comigo: Senhor, eu quero ver tudo que eu não estou vendo. Diga tudo que eu não estou enxergando. Diga tudo que na minha vida está oculto aos meus olhos, ao meu entendimento. Diga, eu quero ver, eu não aceito. Diga, ser um cego. Diga, eu não aceito perder a visão. Diga, eu não aceito. Diga que a minha visão esteja distorcida. Diga comigo, eu não aceito viver tolerando aquilo que eu não vou poder dominar. Diga, eu quero saber tudo. Fala tudo, Senhor. Discorre tudo, Senhor, porque eu preciso ver. Então, com a mão no coração. Vai fazendo perguntas para você. Você é somente um pai? Ou você é o melhor pai que essa família, que esses filhos têm? E você, mulher, que me ouviu falar dos homens, traz isso para você como mãe. Você como esposo, você pode dizer que você está sendo o melhor esposo? E aí as mulheres trazem para você, para si, você está sendo essa melhor esposa? A pessoa que mais em casa é fácil de lidar é você? Quem que é o mais fácil de lidar nessa casa? Com quem para Deus é mais difícil de lidar? Quem que é a pessoa que dá mais trabalho para Deus lidar? Você pode dizer que você é o primeiro a pedir perdão quando tem que pedir perdão? Quando tem que quebrar uma barreira, quando tem que se reconciliar, tem que acertar alguma coisa? Você é o primeiro? Você é o que está na brecha por essa família? Ou você não é a pessoa que está na brecha por essa família? Você se colocou na brecha por essa família ou não? A tua família te tem como um grande exemplo para eles? Eu gostaria que você respondesse para você essas perguntas. Você hoje para essa família, quando você fica fora de casa, fica longe deles, eles sentem muito a tua falta? Você é uma peça, uma pessoa importante para a tua família, eles sentem muito a tua falta na tua ausência? Ou não? Porque você disse, Senhor, eu quero ver, não é? Como é que a gente vai enxergar? É trazendo consciência, fazendo perguntas. É buscando, Senhor, por que isso aqui não está fluindo na minha vida? Por que isso aqui é simples? Vai fazendo perguntas para você. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, o que você quer? O que você quer que eu lhe faça? Senhor,
Eu quero ver. Respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão. A sua fé o curou. Recupere a visão. Então você vai pedir isso para o Senhor. Se eu perdi a visão, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a glória de Deus. Satanás, ele tem levado as pessoas a se distraírem com coisas, e a distração é uma arma de Satanás que tem matado a vida espiritual de muitos. A distração. O diabo não quer você cumprindo com o seu papel, fazendo a sua parte. Como eu disse, a perda da visão é a perda da alma. A perda da visão é a perda da alma. A visão, ela impõe uma disciplina. Diga comigo, a visão me ajuda a escolher o que eu quero e o que eu não quero. Então, eu gostaria que você agora, com esse encarte na mão, dissesse para você pelo menos 5 coisas que você não quer mais repetir na sua vida. De pensamentos, de palavras, de escolhas, de decisões, de atitudes. Fala agora para você. 5 que você não quer mais. Eu não quero mais isso aqui na minha vida. Eu não quero mais. Isso, eu preciso que você repita para os seus ouvidos ouvir. Não é para mim ouvir, para os seus ouvidos ouvir. Seus ouvidos precisam ouvir a tua voz. Os seus ouvidos precisam ouvir o que você está falando. E agora, no lugar dessas 5 coisas, o que você coloca? O que você coloca? O que você coloca no lugar dessas 5 coisas? Isso aqui não vai mais fazer parte da minha vida. Por quê? Porque a partir de hoje eu vou fazer isso aqui, vai ser dessa maneira. Isso aqui também eu não vou tolerar. Por quê? Porque a partir de hoje eu vou estabelecer. E isso aqui vai acompanhar a minha vida. Isso aqui também eu não quero. Isso aqui eu quero fora da minha vida. Sai da minha vida, isso aqui não vai ficar na minha vida. Por quê? Porque eu vou estabelecer esse padrão aqui. Isso aqui vai ser estabelecido, vai permanecer, vai ficar. Eu vou praticar, eu vou fazer o que eu tiver que fazer. Eu vou mudar, eu vou me esforçar, eu vou me empenhar. Mas eu não vou deixar Satanás me ficar aqui me culpando, me condenando, sabe? Me martirizando, tirando, roubando a minha paz, a minha alegria. Não! Isso aqui não vai ser assim mais. Isso aqui está mudando na minha vida agora. Isso aqui está mudando na minha vida agora. Eu quero ver, Senhor. Eu quero visão. Como disse o Senhor Jesus para Bartimeu, recupere a visão. Eu estou recuperando a visão. Eu estou recuperando o que no início, em Gênesis, foi dito. Vocês receberam o poder para dominar. Dominem e não sejam dominados. Governem e não sejam governados. Acabou. As minhas emoções e sentimentos não vão estar à frente, não vão liderar, não vão governar a minha vida. Não vão mais. Não vão mais. Senhor, eu quero concordar com o propósito da mudança dela.
Eu quero declarar que essas 3 coisas, que essas 3 situações ou mais, que ela não aceita, meu Deus, levar com ela para 2026. Senhor, agora ela está fazendo uma risca no chão, ela está tomando a decisão. Isso não vai entrar em 2026, isso não vai fazer parte da minha vida, isso não vai guiar mais a minha vida, isso não vai roubar mais a minha vida, não vai me distrair, não vai, Senhor, mais roubar minha paz, minha energia, minha alegria, meu ânimo. Acabou em nome de Jesus. Isso aqui não vai mais fazer parte da minha vida. Esse espírito de amargura, esse sentimento, ressentimento, essa falta de visão que havia na minha vida, não haverá mais. Eu declaro que a partir de agora, coloca a mão nos seus olhos e fala para Deus: Senhor, ilumina os olhos do meu entendimento, ilumina os olhos do meu entendimento e me ajuda a ver, me ajuda a enxergar, me ajuda a ter essa, meu Deus, essa sensibilidade, essa percepção. Me ajuda, Senhor, a estar discernindo, estar atento a tudo o que o Senhor está falando e o que está acontecendo comigo, porque, meu Deus, a visão impõe uma disciplina. Então eu declaro que a partir de agora eu terei visão, eu recupero a minha visão. Se eu tinha perdido ela está voltando para a minha vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.